pessoal, estamos de volta com o nosso Papo de Prancheta, o maior podcast da construção a seco do Grupo Artesana. Hoje a gente está com um convidado ilustre, o Anderson Toledo, do nosso cliente Saeng, e a minha parceira de podcast aqui, a Carla Palhuso, minha sócia, minha irmã, minha companheira aqui desse programa. Eu vou começar, Toledo, pedindo para você se apresentar para a gente, falar um pouquinho, né, da sua experiência profissional, da sua vida aí ao longo desses anos aí como arquiteto, como um baita de um profissional aí no nosso setor aqui de construção a seco, esse mundo corporativo aí. Sim, muito prazer. Primeiramente, venho agradecer aí pela nossa parceria, pelo Grupo Artesana, por estar aqui representando a Saeng Engenharia, né, como a gente tem como um dos principais parceiros, a Artesana. Obrigado, Toledo. E fala um pouquinho pra gente, nessa trajetória profissional, alguns projetos, ou enfim, como você iniciou a sua carreira profissional como arquiteto, né? Hoje você é coordenador de obras corporativas, né, da Saeng Engenharia. Sim. Fala pra gente, acho que para o pessoal conhecer você um pouquinho mais. Vou dar um contexto geral. Legal. Tenho 27 anos de experiência, comecei minha carreira como técnico de edificações, fazendo aí um colégio técnico. Depois eu prestei FATEC, e depois fui para a carreira de arquiteto. Bacana. Então, tentando juntar tudo útil ao agradável, né? Uhum. A experiência do lado técnico, do lado de tecnólogo, e depois fui para projetos e juntar o projeto com relação à obra. Bacana. E você chegou a iniciar projetos voltados para a área residencial ou sempre no mundo corporativo? Eu trabalhei em alguns segmentos, né? Uhum. Eu trabalhei, comecei na área residencial de edifícios. Legal. Depois eu fui para a área residencial, mesmo de casas de altos padrões. Depois eu fui para o varejo. Bacana. Fiz também área hospitalar e mergulhei no corporativo. E agora a tendência de projetos especiais. Bacana. Novos formatos. E na Saeng Engenharia há quanto tempo, Toledo? Estou há 7 anos. 7 anos já? 7 anos. Uau. E já quando você ingressou na Saeng, você já entrou nessa parte do corporativo? Na parte do corporativo. A gente veio para somar e desenvolver o corporativo na Saeng. Tá. Né? E agora a gente está, quando aparecem esses formatos especiais, a gente dá uma migrada. Legal. E você, desses setores que você atuou, você enxerga o corporativo como o mais desafiador? Na verdade, tudo é desafiador, né? É que no corporativo, o que envolve muito é o planejamento, né? Tá. Você tem o planejamento, assim, você trabalha em edifícios, e edifícios normalmente a gente não consegue trabalhar no período diurno, e sim no período noturno. Perfeito. E envolve muitos fornecedores, né? Imagina. No caso, eu vou citar aqui pela Artesana. Então, a gente faz uma obra de 10 pavimentos. Pois não. Eu não consigo colocar os materiais dos 10 pavimentos de uma única vez. Ou seja, eu tenho que conciliar o meu transporte vertical. Certo. Então, tudo isso tem que ser planejado. Uhum. Né? Então, eu encosto uma carreta na porta da obra. Né? Entendi. Só que, desta forma, A movimentação eu não posso abrigar esse material em um único ponto da laje, você está carregando a laje, é muita coisa. Claro, Então, esse planejamento ele tem que ser 100% assertivo junto aos meus parceiros. E eu vou trazer acho que a Carla lembra, a gente uma vez, por conta de um fornecedor, a gente estava nos Estados Unidos visitando alguns distribuidores, né? E aí, o que encantou, realmente, eles estão... Eles estão alguns quilômetros à frente. Anos-luz, né? Então, assim, o profissional, esse distribuidor, ele tinha lá muito parecido conosco, né? Ele executava a mão de obra, vendia o material, executava a mão de obra. E era na cidade de Chicago, que é uma metrópole, que tem um volume de obras corporativas também super intenso e tal. E assim, um profissional, ele era motorista do caminhão, ele tinha acoplado ou um braço para fazer a movimentação do material, ou em alguns casos, uma empilhadeira que ele acoplava na parte traseira do caminhão. Então, sozinho, o camarada chegava numa obra no centro, à noite, no centro de Chicago, né? Fazia a movimentação, sozinho, ele descia a empilhadeira, trazia tudo para cá, pegava o braço mecânico, colocava no andar, em algumas situações que tinha essa possibilidade.
Então eu acho que você trazendo essas dificuldades e ainda a gente tem algumas questões que a gente precisa resolver aqui, como urbanas, né? Como prefeitura, que facilitariam muito a sua vida como contratante e a nossa como contratado nessas movimentações que é uma dor de obras corporativas, né? Sim, fazendo um depara, né, de Chicago para a realidade do nosso Brasil, né? A gente pega uma obra, por exemplo, em Guarulhos, tá? Então você tem que atravessar do outro lado da cidade. Então você está na Grande São Paulo, Isso. correto? Isso. E aí você tem que montar a sua logística, né? Fazer um carregamento com empilhadeira, só que você faz isso no seu galpão. Exato, Né? exato. Na obra eu não tenho uma empilhadeira. Na obra, então eu vou ter que dedicar mais recursos de mão de obra para que eu consiga movimentar. Né? E essa movimentação eu tenho que ser 100% assertivo, porque esse material é um material que ele tem uma fragilidade. Pode danificar. Quanto mais eu ficar movimentando esse material, eu não vou conseguir garantir e assegurar a qualidade, né? Ou vou dar mais retrabalho para o montador. Verdade. Esse papo é maravilhoso, mas eu vou entrar no tema do nosso podcast, que é o terminal VIP lá, o terminal de luxo do aeroporto de Guarulhos. Fala pra gente, Toledo, como é que foi a concepção desse projeto? Como que a Saeng se envolveu, através da sua pessoa, no desenrolar, né, desse projeto arquitetônico? Esse cliente ele nos procurou em abril de 2023. Né? Na verdade, a gente tinha um conceito. Né? Os projetos não estavam desenvolvidos, tá certo? Tá. Então, sempre o ideal, né, é que a gente tenha todos os projetos em mãos para facilitar a parte de contratação, a parte de compatibilização e ser mais assertivo e ter um budget final para o cliente. Perfeito. Tá? Mas nesse caso, a gente tinha um design, um conceito. Entendi. Somente. E a gente preparou uma planilha de um custo e uma estimativa. Tá. E a gente deixou um alerta para o cliente que no desenvolvimento do projeto a gente iria fazendo um depara. Um orçamento revisão 0, um orçamento revisão 1 e foi até o orçamento revisão 18. Caramba. Onde o projeto andou junto com a obra. Entendi. Isso é um grande desafio. Imagina. E o conceito aplicado no projeto do terminal, as asas seriam 2 pássaros pousando no aeroporto. Olha só que legal. Projeto desenvolvido pela Perkins Wills. Uhum. Tá? E todo o projeto complementar Saeng com Perkins. Então você tinha... O tema era esse, né? O tema era esse. 2 pássaros pousando no aeroporto e dali foi surgindo toda a concepção. Dali foi surgindo toda a concepção. Então a gente desenvolveu primeiro a implantação do terreno, depois a gente desenvolveu a parte de estrutura. Poxa, que legal. Né? E ali tem uma região de vento. Verdade. Tem toda uma característica. Tem que pensar em tudo isso. Você está num descampado. Né? Você tem também as questões das aeronaves, você tem a questão de acústica, que é uma coisa muito importante para a gente falar ao longo do nosso bate-papo. Sim, sem dúvida. Então, o desafio é muito grande. É fazer um projeto juntamente com a obra. Então, ou seja, a obra andou-se na frente dos projetos. Então, os projetos eles viraram praticamente as built hoje, o que a gente executou. Fala um pouquinho sobre a distribuição desse espaço, né? Então, inicialmente o conceito era as aves pousando. Sim. E a parte interna, assim, como é que foi pensado a distribuição desse espaço? A parte o que interna, precisava atender? A parte interna tinha um programa, né? Que era tanto o embarque doméstico, que no caso, né, é aqui dentro do Brasil, e a parte internacional. Ou seja, e também tem os órgãos envolvidos, né? Você tem Polícia Federal, você tem Receita Federal, tem a parte de serviços, né? Que eu tenho que servir os funcionários. Então, eu tenho que ter vestiário, eu tenho que ter sanitários, e tem toda a parte que a gente não vê, que é o pulmão e o coração, que são as instalações. Eu tenho um gerador,
Então, é uma operação, é literalmente uma mini operação do Uma mini aeroporto. operação de aeroporto, Independente. independente, apartado do O aeroporto. Terminal 3, o Terminal 2, o Terminal 1. Totalmente apartado. Ele é um mini Terminal É 3, um mini terminal. Entendi. Isso. E é um serviço, né? Que é uma inovação aqui na América. É na América Latina, eu estava lendo isso mesmo. É um isso mesmo. serviço. Que isso deve se reproduzir. Deve se reproduzir. Mas talvez até dentro até do Brasil, dentro né? do Brasil ou até fora. Os países da América Latina, sim. Eu acho que é assim, é um experimento, né? Isso. E aí vai ter algumas melhorias, quem sabe no próximo projeto já resolvam primeiro a parte de projeto, né? São lições aprendidas. Eu acho que bacana. Eu queria te perguntar qual que é a importância de uma obra de aeroporto, né, um terminal, enfim, você conseguir combinar funcionalidade, conforto e estética, né? Qual que é a importância disso? O maior desafio que eu assim vivi é que assim são muitos órgãos envolvidos e assim você apresenta um layout e como eu tinha dito anteriormente que a gente estava na revisão 0 e terminou o projeto 18. Com a revisão 18, porque surgiram muitas alterações na qual a gente teve que fazer modificações e modificações estas que ajudaram bastante pelo sistema que a gente usou, que é o sistema de construção a seco. Bacana. Né? As paredes perimetrais foram concebidas em alvenaria. Tá. Só que as paredes internas com drywall. Todas as paredes internas. Tá? Perfeito. As paredes que não eram suscetíveis a intempéries. Perfeito. Tá? E isso teve mudança? Teve. Se fosse alvenaria, seria pior. O impacto seria maior. Ia gerar entulho. Né? Uhum. Aí a gente leva para o lado do meio ambiente. Isso. Né? A gente tinha um consultor de meio ambiente, tinha uma empresa. Bacana. Onde a gente separava as caçambas, tudo. Mas é um papo para a gente... Não, eu acho que a gente pode puxar esse gancho. Falando ao longo. Uhum. Mas só voltando, eu acho que o sistema de construção a seco, ele nos ajudou bastante. E tinha um caráter especial que a gente tinha estrutura metálica. Tá. A gente sabe que a dilatação térmica dos materiais, né, tanto a estrutura metálica quanto a alvenaria e o próprio glass rock, né, que vamos generalizar que sim. É o cimentício aqui no Brasil, perfeito. Né, para que qualquer leigo tenha um conhecimento, um entendimento, que a gente compra um sistema. Perfeito. Sistema esse que tem uma engenharia embarcada. Perfeito. No caso, né, representando a artesana, né, Uhum. a engenheira Carla, né, Isso. que está sempre aí estudando as metodologias e muitas vezes a gente fala, puxa, mas o sistema é meio engessado, ele não conversa com a estética e assim e eu tenho uma predominância que me chamam de rei da cantoneira, rei do perfil, e o sistema é meio ruim, né? E eu gosto de usar muito o artifício de perfil metálico, bitzinho, tudo. E a gente compra o sistema. Sim. Tem uma engenharia embarcada. Sem dúvida. E assim, é muito importante ter uma pessoa com grande conhecimento e um grande devasto, né, com relação à construção a seco. No caso, a Carla, né, ela ajudou, contribuiu muito com isso. E voltando para a dilatação térmica, é muito difícil as ligações entre a estrutura metálica e a alvenaria. A gente propôs nesse projeto em fazer uns caixotinhos, onde esses materiais, a dilatação térmica trabalha diferente, a alvenaria com a estrutura metálica. Perfeito. A gente fez as ligações com manda figurino. Em alguns locais, a gente fez as caixinhas, ou seja, pode até fissurar, mas está atrás da caixa do glass rock. Mas por questão de estética, ninguém quer assumir os pilarzinhos das requadrações, né? Onde a gente concebeu toda a parte de tipologia de alvenaria, como vedação de paredes externas, certo, e as paredes internas com drywall. Tá. E posteriormente foram revestidas algumas paredes com um sistema de Nex Acoustic,
que é um sistema Madeira, né? Madeira que absorve bastante, né? E contribui, né? Acusticamente, né? E termicamente para o conforto. Mas você vê, você trouxe algumas... Essas soluções, é aquilo que eu estou voltando para aquela parte das revisões dos projetos, né? Essa solução que desses encontros, tal, isso foi acontecendo durante a obra, né? Ou isso era uma coisa que a gente já tinha de antemão, mas não, ó, eu quero fazer uma alteração, ou você colocou, né? Vários órgãos participando, às vezes até da tomada de decisão, ou influenciando na tomada de decisão de alguma forma, né? E vocês tiveram que buscar alternativas em conjunto, nós aqui desse lado e vocês como Saeng, né, para que o cliente ficasse satisfeito com essas demandas que eram originadas, né? E com a arquitetura também embarcada. Verdade. Né? Porque é assim, a gente lida com sonhos e com conceitos. Então é assim, eu posso estar pensando diferente da arquitetura. Então, primeiramente, eu tenho que entender o conceito. Perfeito. Para que a gente estude o conceito e aplica na realidade. Então, tudo era suscetível a uma aprovação da arquitetura. Então, assim, qual que era a paginação? Qual que era o friso da fachada? Né? Então, quando a gente compra um sistema, então, assim, o sistema não parou só com a artesana. O sistema ele teve que dar continuidade. A gente trabalhou com um sistema de pintura usando a textura da Sto. Legal. Entendeu? Para a gente comprar o sistema completo. Ficar uma coisa bem compatibilizada. Bem compatibilizado. Então, assim, tem movimentações? Tem movimentações. Existem fissuras? Existem fissuras. Mas é do material. E a gente tem que ir tratando ela. Você imagine uma criança que está formando o organismo. Perfeito. Né? Então, começa a dar aquelas dorzinhas de barriga. É igual na construção civil. Então, a gente agora vai tratando as patologias. Mas essas patologias a gente já enxergava na execução. Entendi. Mas são patologias mínimas. Sim, e você que você falou, eu acho que é super bacana, a Carla coloca muito isso quando a gente conversa, né? É muito legal, Toledo, que você tem essa, óbvio, pela vasta experiência, mas que tem produtos que não adianta você querer exigir mais do que ele pode te entregar. Então, se o produto tem essa, não chamaria talvez só de patologia, mas essa é a característica do produto. Ele vai, né, sofrer por conta de toda essa movimentação no ambiente, né, que tem um tráfego, imagina, é um aeroporto, poxa vida, né? Então tem muita interferência, então é natural, as intempéries, tudo, que ele sofra, mas às vezes o cliente final não aceita isso, não enxerga essa noção, exato. Nós tivemos, são alguns materiais, né? A gente tem o piso de concreto, que tem a retração, a gente trabalhou com junta, tentamos coincidir a junta com relação à estrutura. Então, a gente trabalhou com os eixos das estruturas metálicas, entendeu? A gente tem a placa cimentícia, a gente tem a vedação de alvenaria, né? E a gente tem o Nexa Acoustic, também, que é uma madeira. Ou seja, a gente tem a climatização interna. Então, essa madeira, ela trabalha o tempo todo. A gente começa a fazer as juntas, né? Porque são materiais que dependem de uma estrutura metálica, tá? Que é o sisteminha ômega. Aí a gente trabalha com o sistema clicado, a gente faz a junta a seco. Só que com a temperatura, com a climatização, essa madeira trabalha. Perfeito. Então a gente faz a junta colada, mas você vai lá olhar hoje, tem madeira que trabalha a 5 milímetros. Aí quando muda o clima, que a gente sai do inverno para o verão, a madeira encolhe, mexe. Então é assim, a gente consegue porque a gente vive disso. Perfeito. Né? E a gente tem lições aprendidas. Né? Claro. Para fazer esse Nexa Acoustic, a gente passou uma grande lição numa obra anterior que a gente fez, que foi o Citibank. A gente fez 19 andares com o Nexa Acoustic. Ou seja, a mão de obra ela já está mais calejada. Ela já sabe onde está o problema. Onde está. A gente já sabe a produção. Então, a gente aprende com o dia a dia. Cada obra tem a sua particularidade, a sua característica. Perfeito. E é muito bom que a gente divide juntos essas responsabilidades. Claro, sem dúvida. Tá? Mas o cliente não enxerga. Imagino. Eu ia puxar um gancho. Eu só queria fazer, né, que eu acho... o Toledo fez essa brincadeira do sistema e da cantoneira e do beat.
eu acho que eu realmente tenho uma crença sempre muito forte no desenvolvimento do produto, né? Existe uma razão daquele produto estar sendo composto daquela maneira. Mas eu ia falar que é muito interessante quando a gente tem essas discussões, porque a gente vai colocando à prova o próprio produto, né? O que dá certo, o que não dá certo. Vamos fazer uma tentativa. Eu brinco que nunca dá para falar assim, isso não dá para fazer. A gente tem lá as teorias do que pode e do que não pode, mas a gente só vai ter certeza se é possível ou não fazendo, né? Então, essa troca, essa provocação, ela é importante, porque faz a gente conhecer mais do produto, entender o limite do produto. Então, é importante ter essa provocação. Sim, sim. E uma coisa bacana, Alexandre, que é o diferencial, que a gente sempre faz os mock-ups, ou seja, a gente faz o nosso laboratório. Esse laboratório, a gente consegue identificar a produção e a patologia, que a gente foi falando nesse exato momento. Então, assim, às vezes eu proponho, Carla, vamos fazer o perfil cadeirinha. Não, Toledo, eu acho que não vai dar certo, porque você não está comprando o produto. O produto é essa junta de PVC. Carla, vamos fazer o teste? Aí a gente vai, faz o teste. Então, é isso, a gente começa no início do processo. E deixa exposto ao tempo. Entendeu? Isso é muito bacana, porque assim, tudo é feito um mock-up, tudo é criado uma evidência. Então a gente vai passando os processos, as etapas, com certificações. Está de acordo. E isso, no final, a gente lida com a produção, né? Então a gente já consegue contribuir com o nosso processo de metodologia construtiva. E você sabe que eu entendo que isso é um diferencial que vocês construíram, que ajuda muito no sucesso do final da obra, né? Então, como você falou, vocês vão enxergando durante o processo da obra se algumas soluções propostas vão dar conta né, do desenvolvimento. A questão. Isso. E, né? e também que eu acho importante essa linguagem tá de uma outra forma apresentada para o cliente final, que muitas vezes precisa daquilo lá em tamanho real para poder facilita a percepção deles, né? Isso. Então, quando você faz o mock-up, você mata várias coisas, né? Você mata a questão técnica, a questão da visualização, a questão do resultado, vai ficar bom, não vai ficar bom. Do cliente. O cliente fala, era Gostei, isso mesmo que eu não, queria, né? Mas eu queria puxar o gancho de um tema que o Toledo colocou numa pergunta aqui, que era o seguinte. Ele falou, poxa, uma das coisas que foi importante, eu queria ouvir sua opinião, no desenrolar do projeto, foi que a construção a seco, né, o conceito da construção a seco, ajudou muito nas tomadas de decisão, nas mudanças de rota, porque isso acaba acontecendo dentro da obra, né, Sim, Toledo? Dia a dia. E eu queria que você contribuísse aí um pouquinho em especial a obra do aeroporto de Guarulhos. Eu acho que lá o mais importante de tudo foi chegar naquilo que o cliente precisava. A expectativa. Isso, e que foi algo que foi mudando por conta de exigências. Sim. Que acho que isso é importante a gente falar, né? Como você está replicando uma mini operação do que é uma operação dentro de um terminal do tamanho que tem. Sim. Então, talvez essas questões de espaço, de tecnologia, do que tem que estar colocado de tecnologia. De leis, né? De legislação, de coisa que... E de elementos mesmo, de controle, né? Isso, controle. Então, isso também veio se ajustando e se adequando. E o sistema de construção a seco, ele é muito flexível. Então, ele permite que você faça uma desmontagem, uma remontagem. Às vezes você pode ter um pouco de perda, pode até ter um pouco de perda, mas muito menos perda do que você teria no sistema de construção convencional, que é o que ele falou. Isso. Então você gera menos resíduo, você reaproveita o material, você vai quebrar uma alvenaria, você não reaproveita nada. Mas o sistema ele é montado. Então você não vai simplesmente quebrar, você vai desmontar. Eventualmente você não consegue aproveitar um painel se você fez o acabamento, mas se você não fez o acabamento, você reaproveita praticamente todo o material. Isso é muito importante. Teve duas áreas que são as suítes. A gente não tem definição de quem vai tocar a suíte, ou seja, qual é
a empresa Tá. né, que Como vai você vai ter essa administrar concessão, esse né? produto, esse serviço. Dentro do terminal. Dentro do terminal. Então, as paredes, a gente fez toda a parte acústica. Em vez de dar o acabamento, não, a gente deixou somente com os parafusos. Tá. Ou seja, quem for ter a concessão, quer assumir, a gente está lá hoje com as instalações prontas. Eles desmontam e, ou seja, a gente não perde todas as placas lá. Então, é o exemplo clássico que a gente tem da construção a seco. Da construção a seco. Mas antes disso, eu acho que o super importante ressaltar que é importante que tenha sempre um profissional de cada área. Ou seja, a gente está discutindo agora a construção a seco, a gente falou um pouco de Nex acústica, a gente falou um pouco de acústica, mas a gente teve uma consultoria. É super importante que em todos os projetos dessas dimensões tenham especialistas nas áreas, né? Ou seja, a gente tem lá um ruído externo. Né? Você entrou no tema que era a pergunta, a disciplina acústica para esse projeto. Como é que foi isso, Toledo? É assim, o profissional ele faz algumas medições nas áreas, tá certo? A gente tem uma área de serviço que tem um pouco relevante, mas a gente tem a área que é uma área social, onde a gente tem um público, né? Eu tenho lá uma área presidencial, eu tenho salas de reuniões. Então, assim, se eu não der a devida atenção e o conforto acústico para isso, esse produto, né, ele não vai ter aceitação. Ele cai em qualidade. Aliás, a proposta dele é algo extremamente sofisticado. Sim. Se você não tiver um cuidado nesses detalhes que não está no olho, né? Sim. A pessoa que entra e vai utilizar, o executivo, o artista, enfim, que vai usar esse ambiente, ele não vai enxergar a acústica, mas ele vai sentir e vai ser um ponto que vai depreciar demais o produto, né? Como você colocou, né? Eu acho que é importantíssimo que tenha um profissional embarcado na solução quando se faz um CD 50%, ou seja, a gente chama de CD, Construction Design. O que a gente está falando? É a construção, o desenho da construção. Ou seja, o arquiteto faz o layout, só que eu tenho que ter embarcado uma empresa de ar-condicionado, uma empresa de elétrica, um profissional de hidráulica, né? E um profissional de acústica. Perfeito. Porque ele vai olhar todas as disciplinas, todos os periféricos, né? Porque os equipamentos geram ruídos. E mesmo assim, no final, depois da implantação, existe o veredito final, que é fazer as medições. Aferir. E sempre tem um ajuste. Porque projeto é projeto. Só que no local lá, às vezes não tinha o equipamento XPTO, tinha o equipamento YPTO. Então a gente precisa aferir e fazer uns ajustes. E a construção a seco, ela ajuda nesse também ponto. Aí, né? Uhum. Também aí. Uhum. Então eu queria deixar bem frisado que assim, nunca, jamais, a sugestão tenha sempre um profissional especializado em cada disciplina. Perfeito. Não. E porque assim, a gente fala do conforto, que é onde a gente está aqui no ambiente, e não é só isso, né? É o isolamento, né? Que você colocou. Poxa, a hélice, o barulho, é um equipamento que está fora, né? Então eu preciso pensar no conforto ali do pessoal que está utilizando a sala, o terminal, mas eu preciso isolar esse ambiente, Sim. né? E tem uma diferença grande aí, né? A gente está ao lado da pista, a 20 metros da pista. Então você passa com o carrinho de bagagem. Então aquelas malas num carrinho que ele é de estrutura metálica, num piso de concreto que tem atrito. Olha lá. Então é assim, e a vedação que é voltada para isso é vidro, né? Então a gente teve um especialista que fez uma consultoria, né? Para ver quanto esse vidro conseguia bloquear, né, a quantidade de dB, mas tem uns ajustes, né? E a gente vai lá, tem um ajuste na porta, tem um furinho que ficou no entreforro. Então é super importante antes, no desenvolvimento e no final. Fantástico. Tá para todas as disciplinas. E assim, aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar assim, se teve que você compartilhasse com a gente algum exemplo, algum desafio dessa obra específica, se teve algum desafio que vocês tiveram no decorrer do projeto, que
que vale você ressaltar aqui? Um ou alguns, né? Eu vou ressaltar o maior desafio. Essa obra, essas asas que foi a concepção dos pássaros, o maior desafio era resolver o forro. Ou seja, a gente estava com o forro a 15 metros de altura, que o forro era inclinado. Nossa Senhora. E a gente teve que montar um tablado metálico. E eu não conseguiria trabalhar embaixo. Ou seja, eu tinha que resolver o forro. E esse forro foi aplicado o Nexa Acoustic sobre uma telha, uma cobertura de telha zipada, Tá. com face felt, Tá. onde essa opção dessa telha, que era a telha zipada... Ué, é o que uma seria a telha zipada? Então, deixa eu te explicar Toledo? um pouquinho. Uhum. Essa telha zipada, você recebe uma bobina, tá? E essa bobina tem uma máquina. Então, a bobina passa por essa máquina Tá. e faz a impressão da telha. E o zíper é o zíper da calça. Ou seja, como é que é a solda, né? Na verdade, vamos falar só da solda. Tá. Na verdade, você não tem solda, você tem o zíper. Zíper. As tranças, os dentes Tá. do zíper, ele é transitado para a telha. Ou seja, tem uma Uau, máquina que ela legal. zipa. É mesmo? Entendeu? Então, Tá. e assim, e além de que, hoje qual que é o maior problema? Quanto mais emenda, você está Entendi. suscetível a vazamento. Entendi. Então, as telhas lá, as asas, foram feitas para ter com um mínimo um de guindaste e se passou. Então, tem telha com 26 metros de comprimento Uau. por Que coisa. 65 de largura. Então, Caramba. esse é um desafio. Então, você resolveu primeiro a cobertura, para depois Tá. você resolver o forro. E embaixo eu tinha um pé direito duplo, né? Em torno de 12 a 15 metros, dependendo da inclinação. Ou seja, eu não conseguiria trabalhar embaixo. Eu estava com um tablado. E além disso, a gente tem uma locação embarcada. Tem uma empresa de andaime embarcado. E ele não tem, com o aquecimento da construção civil, eu não tenho andaime para forrar tudo. E eu não tenho nem mão de obra. Hoje a mão de obra está escassa, nós vamos trocar. Isso. Eu acho que mais adiante a gente vai falar um pouquinho. Disso, Então, é assim, tem o taxímetro do andaime está correndo. Ou seja, então eu sentei com a equipe da artesana, a gente dimensionamos 11 pessoas. Caramba. E esse foi um grande desafio. E a máquina que corta o Nexa Acoustic, que é a serra, ela tinha que estar lá em cima. Ou seja, e a logística? A logística tinha um canteiro que estava a 1 quilômetro. Eu tinha um carro que fazia esse transporte até próximo da obra. Aí vamos falar aquilo que a gente falou de Chicago versus Brasil, versus a realidade do Brasil. Então, esses operários que faziam esse transporte horizontal e vertical subia nessa plataforma e eu tinha uma equipe que cortava e uma equipe que media. Caramba. Então, olha o desafio grande. Enorme. Foram 700 metros. Uau. E assim, e não é só fazer os 700 metros, tem as outras disciplinas, tem todos os periféricos. Eu tenho alçapões. As interferências. Sim, geral, eu tenho né? detectores. A iluminação, eu tenho CFTV. Então, Caramba. tudo isso tem que ficar para baixo do forro. Entendi. Então, tem que manter a característica de alinhamento. Tem que ficar um forro, que você olha para o forro, ele tem alinhamento, né, nivelamento, tem as outras questões dos equipamentos, tem os testes que tem que ser feito. Então, você imagine que a gente fala 11, mas a gente tinha 30 pessoas. Fácil. Fácil. Estamos falando de toda esse e manter uma cadência, né? E uma cadência. O grande desafio é, se alguém escorregar, você quebra a cadência. Então, tem que estar todo mundo naquele ritmo para fazer o monta, desmonta andaime, monta na próxima fase. Monta, desmonta andaime, né? E o que é legal Poxa, é você fazer um planejamento dia a dia. E todo dia a gente senta com os líderes de equipe. Você tinha que fazer 30 metros, você não fez 30 metros. Aí pega o telefone, Carla, olha, a equipe não está rendendo, o que aconteceu? Sim. Aí tinha greve de ônibus no meio. Carla, dá para mandar o pessoal de Uber? Então, é assim, tem o contexto da obra, mas tem o contexto externo, que acaba... e a escassez de mão de obra. Sujeito, né? A gente pegou a época de junho, o pessoal
indo para a cidade Voltando deles, na cidade de Natal para passar as festas juninas, São tudo João. isso, né? Por quê? Porque a gente vive uma onda de escassez de mão de obra. Então, esse foi o maior desafio. E é engraçado assim, né? Você contando, só quem vive essa experiência. Porque nós, mortais, a gente chega no ambiente, a gente, né? E a Carla, a gente discute muito isso, né? A obra, os bastidores de uma obra dessa complexidade, quando você chega e vê aquilo lindo, maravilhoso, ninguém sonha, Não né? faz ideia. O que foi, como que foi, o que foi necessário para chegar nesse resultado, né? Sim. Quantas pessoas envolvidas, quantas dificuldades. Eu acho que tá aí a beleza. Eu acho que quando quem vive a obra, Carla, né, eu brinco que ela é viciada nesse processo, porque é de deixar a gente mal. Você, imagina, Toledo, você, Mas né, o Toledo fica maluco. também é viciado nesse processo. É uma coisa que não dá para explicar, né, não dá pra Toledo? explicar. Não dá para explicar. Você Porque pode o até falar, nível não de vou fazer estresse é mais isso. altíssimo, né, Mas Toledo? você tá fazendo. Só para você ter noção, o histograma dessa obra no pico foram 160 pessoas. Você pega 160, 150, vamos fazer um cálculo para ficar fácil. Rápido. Vai 2.000 metros, a gente divide, né? Então você vê quantas pessoas cuidam De cada metro quadrado, né? Então, só para ter uma noção. Não, então isso eu acho que foi o maior desafio. Tá? Bacana, foi a parte de resolver o forro. O forro, que é com toda essa complexidade. Porque aí depois eu liberei toda a parte de insert de marcenaria. Tá. Depois eu liberei o piso, porque eu não conseguia, né, trabalhar com equipamento sobre o piso. Entendi. Mas mesmo assim tinha uns ajustezinhos. São equipamentos pesados, né? Imagino. Então, um equipamento pesado, a gente forra o piso, mas mesmo assim tem o atrito, o piso vem a trincar, né? Porque você está com um equipamento. Tem equipamento que pesa 2, 3 toneladas. Né? Caramba. No arrasto da máquina, né? No movimento, sim. No movimento. Sem então, dúvida, isso foi o maior desafio. O maior desafio, bacana. E agora entrando nesse tema que você colocou, né? A gente está vivendo uma fase, né, na construção a seco, na construção civil em geral, eu acho que super delicada, né? A gente fala muito dos sistemas construtivos da construção a seco, que é o que a gente faz, é o que a gente trabalha ao longo desses quase 40 anos como artesana e nunca nessa jornada toda a gente viveu uma dificuldade tão grande. Acho que tem muita coisa envolvida aqui, é uma mudança do mundo como um todo, cultural, social, sem dúvida. Eu acho que a gente tem grandes profissionais que estão envelhecendo e a gente não tem uma nova leva olhando para esse setor, tendo a iniciativa de buscar uma formação. Então, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, Toledo. Como é que você enxerga o futuro desses projetos corporativos, que é a nossa realidade, associado a esse momento de escassez de mão de obra que a gente está vivendo? Hoje, qual que é a minha sugestão e o que a gente hoje aplica internamente na SAENG? É ser multiplicadores de conhecimento. Ou seja, hoje a gente tem o programa de aprendiz, tem o programa de estagiário, né? Ou seja, formar o profissional dentro de casa. Entendeu? Porque está acabando a mão de obra, entendeu? Então, a gente começou com esse trabalho. A gente tem ajudantes que se tornaram engenheiros e hoje estão representando a empresa. A gente tem líderes que se formaram mestres de obras, né? Então, o que eu sugiro para as empresas, né? Tanto para artesana como para uma instaladora, eu acho que tem que montar um centro de treinamento. Ou seja, você pega uma pessoa que tem didática e junta uma pessoa que tem prática e aposta nisso. Né? Faz um convênio com uma escola técnica, com o Senai. Eu acho que esse é o caminho. Bacana. Esse é o caminho. E assim, tem que lembrar de uma coisa também. É assim, todo investimento, ele corre um risco. Porque às vezes você treina aí o seu concorrente, mas assim, o que tem que colocar na cabeça? Que assim, a empresa vai ser reconhecida no mercado por trabalhar corretamente. Então,
Eu acho que esse é o risco. Eu acho, eu vou brincar que a gente nem combinou, né? A gente está chegando no nosso prazo aqui, mas eu vou aproveitar essa. A gente não combinou. E ele falou exatamente assim: a Artesana está desenvolvendo um centro de treinamento lá na nossa matriz, que é na Zona Leste de São Paulo, no Belenzinho. A gente olhando para essa situação, preocupado com. Enxergando as dificuldades, né, do que a Carla vem trazendo ao longo do tempo. A gente falou, poxa, era um projeto antigo que a gente conseguiu colocar, tirar do papel e estamos colocando em prática. É uma área de mais ou menos uns 450 metros quadrados, que a gente está fazendo tudo em steel frame. Né? A gente vai aproveitar o espaço já para ser um showroom daquela da tecnologia que nós executamos. E justamente para formar uma mão de obra, independente se essa mão de obra vai para o mercado, como você colocou. Eu acho que a dificuldade lá não é só nossa, né? A gente, é de todos. É de todos. E quando você fala multiplicar, eu acho que é isso. É multiplicar o conhecimento, né? Então, é importante que esse conhecimento das novas tecnologias, dos novos processos construtivos, eles estejam multiplicados. Então, mesmo se for um eletricista, vem fazer um treinamento dentro do sistema de construção a seco, porque ele vai entender melhor como funciona o sistema de construção a seco. Sim. Não só um cara de automação, hidráulica, enfim. Para que haja sinergia entre as disciplinas. E a gente está... Então, eu convido a todos que em breve a gente vai fazer esse lançamento oficial. A gente deve finalizar o ano de 2024 com esse centro de treinamento já funcionando. E foi uma discussão porque um dos sócios falava assim, poxa, mas a gente está fazendo todo esse investimento, né? Mas e quanto que daqui um mês isso não vai daqui um mês? Só negócio a longo prazo. Né? Eu acho que a gente até está fazendo um pouco do papel da indústria, porque a gente acredita que a indústria tem um total interesse nisso, então a gente está convidando a indústria para apoiar. Essa primeira etapa é justamente com o Senai. A gente já teve essa primeira reunião com o Senai. O Senai vai nos apoiar nessa primeira etapa. E a ideia é a gente seguir formando mão de obra para esse mercado que só cresce. Eu acho que a construção a seco, quando a gente fala de sistema drywall, todos esses sistemas construtivos da construção a seco, a tendência é isso assim, crescer exponencialmente, né? Porque é um caminho sem volta, né, Toledo? Sim. É isso aí. Eu só queria fazer uma última pergunta. Faça. Qual a diferença, na sua visão, de fazer um projeto do zero, como o do aeroporto, e fazer um projeto de retrofit como o City? Na verdade, existem duas diferenças, né? Um projeto de retrofit, você tem ali uma estrutura, você tem os elementos, né? Você já tem uma concepção embarcada. Uma base. Então, assim, quando você começa um projeto do zero, você tem um design, né? Ou seja, você tem que pensar 50% do que um retrofit já está feito. Já está pensado. Então, você vê a grande diferença, né? Mas vamos lá. Quando você tem um retrofit, você tem que adaptar ao que já existe. E essa adaptação... Às vezes dói. Né? Quando você faz um projeto novo, a coisa já sai pensada, né? Quando você vai para a prancheta, como diz o papo de prancheta, você coloca todas essas ideias aplicado no design, né? Então, essa é a grande diferença, né? Toledo, delícia de papo. Eu queria agradecer imensamente você, né, e a Saeng Engenharia por disponibilizar do seu tempo aí para bater esse papo conosco. E espero que a gente possa ter mais terminais e mais Citibanks aí juntos, né, ao longo do nosso futuro aí. Obrigado mais uma vez. Eu também agradeço imensamente, em nome do Grupo Saeng, por poder participar e contribuir com a evolução dos nossos parceiros. Maravilha. Obrigado. Uma boa tarde. Obrigado, valeu. Pessoal, até o próximo Papo de Prancheta do Grupo Artesana. Abraço. Até. Tchau. Thank you.